No Reino Unido, 200 crianças que buscavam asilo estão desaparecidas. E o pior é que elas sumiram de hotéis do governo. Na Ucrânia, 200 tanques serão enviados para o governo de Kiev combater a invasão russa. E nos Estados Unidos, Donald Trump lidera pesquisas eleitorais. Mas não é um pouco cedo? A gente vai entender essa história. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Londres com Ivan Kleber e a gente se vê logo depois da vinheta. Reino Unido. Aproximadamente 200 crianças e adolescentes que buscavam asilo no Reino Unido estão desaparecidos. E o pior, elas estavam em hotéis que o governo tinha escolhido para abrigar essas pessoas que buscam asilo. Agora, como chegamos nesse número e nessa situação? Bom, a situação foi apresentada pelo próprio ministro da Imigração, Robert Henrique, e ele fez uma apresentação aos parlamentares ali no Parlamento Britânico. Ele disse que não vai deixar essa história morrer e que investigações já estão acontecendo. Agora, como essas crianças foram parar em um hotel e depois foram simplesmente sumiram? Desde julho de 2021, o governo adotou aí uma tática de acolher essas pessoas em hotéis para que fosse feita ali uma triagem, ver quem realmente teria direito ao asilo ou não. Bom, boa parte dessa imigração acontece no Canal da Mancha, onde nós temos grupos de albaneses, principalmente albaneses, agindo no norte da França, colocando essas pessoas em botes, em barcos, para fazer a travessia do Canal da Mancha e chegar no Reino Unido. Acontece que a fiscalização vem aumentando e a polícia vem conseguindo barrar esses botes. É aí que as crianças entram, porque esses grupos muitas vezes colocam as crianças de propósito justamente para que o governo tenha que dar uma primeira acolhida, né? Uma coisa é você ter um adulto ali no alto mar sabendo o que está fazendo, outra coisa é uma criança, um adolescente. Essas crianças então foram levadas para hotéis que o governo escolheu ali no sul da Inglaterra. Bom, agora outro número impressionante, 440 crianças e adolescentes desapareceram desde julho de 2021, mas 240 aproximadamente foram reencontradas, faltando aí 200. O ministro assumiu a responsabilidade do governo e disse que a investigação precisa ser feita, essas crianças precisam ser encontradas, porque na verdade é uma grande vergonha para o governo do Reino Unido, uma vez que nesses hotéis você tem funcionários do governo ali, assistentes sociais que fazem um trabalho de triagem e que deveriam estar de olho nessa situação toda. Existe uma pequena possibilidade, mas existe, que essas crianças tenham sido sequestradas, embora o ministro tenha dito que ele ainda não viu pistas que indiquem isso, mas é uma possibilidade que está na mesa, né? Além da pior de todas, que não podemos também descartar, da questão do tráfico humano. O fato é que a França e a Inglaterra precisam urgentemente resolver essa questão, porque agora, com o final do inverno e início da primavera, a tendência é que essas travessias aí, né, aumentem e, de consequência, mais crianças, adolescentes, inocentes aí estarão expostos a esse tipo de crime. Tá certo? Vamos para a próxima notícia do dia de hoje. Ucrânia. O Ministério da Defesa da Ucrânia deve receber aproximadamente 200 tanques de guerra nas próximas semanas. Isso faz parte de um apoio coletivo de vários países do Ocidente que foi liderado pelo Reino Unido, que vem aí há algumas semanas já pressionando os parceiros para que enviem mais armas, não somente tanques, para a Ucrânia. Se vai ser um turn point na guerra, a gente ainda não sabe. Com certeza vai ser de grande apoio aí para a Ucrânia se defender do ataque russo. A Rússia já respondeu dizendo que o envio desses tanques não podem gerar coisa boa, mas que esses tanques serão queimados, ou seja, que os russos vão destruir esses tanques. A notícia é muito boa para a Ucrânia e vem em uma semana que estava se desenhando muito ruim para o Zelensky. Afinal de contas, ele teve que trocar vários ministros lá no seu governo. Afinal de contas, o país, embora esteja em guerra, tem a sua administração diária, né, em casos de excepcionalidade, mas o país precisa continuar funcionando. E alguns desses funcionários foram acusados de corrupção, então o Zelensky estava aí numa situação política complicada, precisando trocar esses ministros, mas aí vem a ajuda
dos tanques, e acaba sendo uma boa notícia. O último país que estava ali hesitando em colaborar era a Alemanha. A Alemanha vinha sofrendo uma pressão muito forte, principalmente por conta da Polônia, para liberar esses tanques, e ela acabou liberando ali que alguns tanques fabricados na Alemanha possam chegar na Ucrânia. A guerra mesmo deve voltar ao seu pico, não é, normal de atividades por volta da metade de fevereiro em diante, quando o inverno começa a terminar, né, vai indo para o final, e a primavera vem, e as temperaturas aumentam, e aí a atividade militar deve ser retomada no ritmo que estava indo até setembro, outubro de 2022. Infelizmente, no cenário não conseguimos ver nenhuma ação aí ou possibilidade de paz entre os dois países no curto prazo. Estados Unidos. Donald Trump aparece em primeiro em pesquisa publicada pelo jornal The Hill. Ele teria 44% dos votos, no caso da eleição ser hoje, contra 41% dos votos para Joe Biden. 10% disseram que gostariam de ver um outro candidato competindo e 4% disseram estar indecisos. Agora, embora estejamos em janeiro de 2023, por que essas pesquisas são importantes se a eleição acontece somente em novembro de 2024? Portanto, estamos ainda muito longe delas. Bom, primeiro lugar que mostra aí uma tendência complicada para o Joe Biden, e a questão dos documentos confidenciais encontrados na sua casa começam a refletir. A sua popularidade caiu abaixo de 43% depois de algum tempo. Segundo, precisamos lembrar que nos Estados Unidos é literalmente uma corrida eleitoral, e a corrida ela começa em janeiro de 2024 com as primárias. Agora, neste momento em que nós estamos, em janeiro de 2023, as campanhas, Donald Trump já se declarou candidato, estão naquela fase de arrecadação de dinheiro e principalmente apoio. Então essas pesquisas são muito importantes, principalmente para o Trump, para mostrar ali para os apoiadores, para os patrocinadores, para as pessoas que organizam comício, enfim, que ele está vivo na competição. Então essas pesquisas são uma maneira, caso o Trump vá bem nelas, obviamente, de conseguir apoio, dinheiro para sua campanha e tudo mais. A corrida nas primárias do Partido Republicano e Democrata começam em janeiro de 24, mas a preparação, o aquecimento vai ser agora em 2023. E Donald Trump vem se mantendo aí uma performance muito boa. Lembrando, pessoal, que o Donald Trump praticamente não está em nenhuma rede social. Ele tem lá a Truth, que é a rede social dele, mas nas principais mídias sociais, televisão, ele está fora. E mesmo assim consegue se manter aí com 44%, 45% no voto popular, o que não é pouca coisa. Convenhamos, o Joe Biden também está ajudando ele, né? Essas eram as notícias do Conexão Londres com Ivan Kleber de hoje, nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Muito obrigado pelo carinho da audiência e a gente se vê no próximo vídeo.